Olá, começando agora mais um Voz Equestre, o podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. E sempre trazendo inovações e informações, tudo concernente ao mercado equestre, com convidados da mais alta categoria e hoje não é diferente. Agora, eu aproveito para te convidar a seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @Voz Equestre, também no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos e em todas as plataformas de áudio também disponível é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Hoje um tema muito legal que é a célula-tronco, do laboratório para o campo, com dois convidados muito especiais. Ladies first, vamos começar com Patrícia Malardi. Médica veterinária, mestre pela UFMG, doutora em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela UCB, CEO da Biocell by VetNew e referência em biotecnologia aplicada à medicina veterinária. Pioneira na validação do uso de células-tronco em animais e hoje lidera a expansão de mais de 86 unidades avançadas da Biocell by VetNew no Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom, vamos falar tudo desse tema que é maravilhoso. E um grande amigo tá aqui também, deixa eu pegar a ficha do Dudu, tá por aqui. Eduardo Limonge, médico veterinário pela Universidade de Marília em 2005, possui residência no Jockey Clube de São Paulo, pós-graduação em Clínica e Cirurgia de Equinos pelo IBVET, atualmente é sócio proprietário da Clínica Veterinária Proecos, referência de medicina esportiva na América Latina, é veterinário da equipe brasileira de hipismo desde 2010, com participação em Jogos Equestres Mundiais, Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, é veterinário responsável por grande parte dos animais do Jockey Clube de Sorocaba. É isso, Dudu? Grande Pardinho, parceirão aí, tamo junto. Obrigado aí pelo convite, sempre um prazer aí estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência clínica aí. Obrigado por estarem conosco no Voz Equestre e já levam também um presente, o meu novo livro do Marcelo Partini para a Patrícia, obrigada. para o Dudu aí, e também por Show. conta da VetNew. Que legal, obrigada. Obrigado, viu? Show aí, ó. Obrigadão. Obrigada. Sempre conosco. Patrícia, eu sempre gosto, para começar as nossas conexões, rememorar como que o cavalo entra na sua vida, a medicina veterinária. Diga lá, por favor. Bom, Pardini, eu acho que a gente tem que começar pela escolha da medicina veterinária, né? É uma profissão que eu acho que é impossível de se fazer uma escolha sem paixão. E a minha história começou com a paixão pelos animais, né? Então, eu muito jovem tive um cavalo que foi uma paixão grande, se chamava Azulego, e a gente adorava passear junto, tudo, e isso foi motivando e foi crescendo ao longo Você é do natural tempo. de São Paulo. Não, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Sou mineira de Belo Horizonte, fiz faculdade lá e depois fui fazer um mestrado em Brasília e acabei ficando. Mas durante muitos anos o cavalo ficou distante da minha rotina clínica, né? Ela não fez parte do meu dia a dia, a gente vai conversar depois um pouquinho sobre isso, mas aquela paixão sempre esteve ali. Eu acho que são animais que fazem muita diferença, né? No contato com o ser humano e quanto que eles agregam pra gente. Então, acho que a história vem junto com essa paixão pela medicina veterinária. Ô, Dudu, eu costumo dizer que quanto mais perto do cavalo nós estamos, melhores seres humanos nós nos tornamos. Agora você já passa esse amor para suas filhas também, que elas gostam, são amazonas. E você foi um grande cavaleiro também. Conta um pouquinho da história do menino Dudu. Na verdade, dá até vergonha quando eu saio assim com os amigos, eu não tenho outra coisa pra falar, eu só tenho cavalo. Mas comecei a montar com 6 anos, eu preciso fazer romaria, porque eu morava em Ituia, para aquelas romarias de Pirapora, e logo apareceu uma escolinha de equitação em Sorocaba, a gente ia toda semana fazer aula, eu e meu primo, e ali foi aumentando essa paixão pelo cavalo, comecei a fazer o Seus pais esporte. já tinham alguma ligação ou não? Não, minha mãe também, por causa do meu tio, a gente tinha um sítio e mais para passeio no começo. E aí começamos a fazer hipismo e foi a coisa acontecendo.
E aí competi em alto rendimento, fui para a Olimpíada de Atenas em 2004 montando. Já estava na faculdade, o cavalo ficou comigo a faculdade inteira, então os professores faziam prova só para mim, porque eu tinha que saltar as seletivas e saltei pan-americano, sul-americano. Então durante a faculdade, o cavalo, onde eu ia, ele ia comigo, para todas as provas, enfim. E foi enrolando, e eu acabei pegando a equipe muito cedo, porque todo mundo que montava comigo acabou virando meu cliente quando eu me formei, né? E eu lembro até esse cara que eu tava com ele na competição, agora o Márcio Jorge, que é um cara, um irmão pra mim quase. E ele até abandonou a medicina pra montar cavalo na Europa. Ele falou, você tem que fazer o que você gosta. E na época eu tava meio assim, porque a veterinária tem um preconceito que não é tão fácil de ganhar dinheiro. E ele falou, não, olha anos luz você tá na frente do outro, você já montou, um nível olímpico, você vai estar muito na frente dos outros veterinários pela só experiência de como cavaleiro, né? E essa realmente sensibilidade como equitador faz muita diferença, com certeza. Eu acho que é a vivência, né, Pardini? Hoje em dia, livro, tem muita coisa, equipamento, todo mundo tem, né? Agora o feeling, a vivência do cavalo ali, não consegue do dia pra noite. Acho que é tempo, né? Isso que o pessoal acaba se atropelando um pouco e comendo os degraus da experiência ali. Ô, Dudu, e você pegou essa fase da Unimark, que foi maravilhosa também, né? Uma turma muito boa que formou ali. Muito boa, formou bastante profissional que até hoje tá no meio, né? E eles que me levaram, tomei trote deles, fiquei um ano tomando trote. E foi um tempo muito bom, né? A faculdade foi legal e deu certo depois eu passar na residência, fui com orientação do Dr. Laguna, que é um cara que me encaminhou muito ali, sabe? Me deu disciplina, foi um cara que eu gosto muito. E as coisas aconteceram dali pra frente, a gente montou a clínica logo depois que eu acabei a residência, eu e o Alfredo nos juntamos e deu uma parceria que deu certo até hoje. Muito bom, Alfredo Posse Ferri também. Ele é seu amigo de longa data? Como que é essa ele é um pouco mais velho, mas daí quando eu fui prestar a faculdade, ele me levou, morei com ele, né? Mas ele tava 2 anos na frente, aí no fim ele transferiu para São João, eu acabei em Marília, ele foi para São João. Mas a gente já se conhece de antes da faculdade, moramos junto e depois se encontramos de novo. Muito bom. Patrícia, célula-tronco é um assunto que eu acho maravilhoso também. Eu ouvi pela primeira vez, não sei se o Dudu vai se recordar, mas há uns 15 anos atrás, a Spendadoc, do Valdir Figueiredo, do Aras GKF, era uma craque na prova dos 3 tambores. E você comentou no Laguna, se eu não me engano, foi o Laguna que fez. É bem provável, né? Porque na época tinha doutor Alceu, né? Eram poucos veterinários ali que mexiam ainda com essa parte, né? Bem avançada da medicina esportiva. Valdir Figueiredo, Tico, os meninos, turma do GKF, escreva aí nos comentários quem fez, mas se eu não me engano foi o Laguna. Era uma craque, ela se lesionou, foi feito esse trabalho, e à época pouco conhecimento, e essa égua voltou a competir e ganhou. Uma pergunta muito simples, direta e objetiva. O que é a célula-tronco? Bom, a célula-tronco, ela, ao longo de todos esses anos, né, a gente foi entendendo melhor o que é a célula-tronco e o que a gente pode esperar da célula-tronco, né? Porque tem tanto a questão do conceito, mas o mais importante é o que esperar, qual a expectativa, como usar. Então, hoje, a célula-tronco que a gente usa nos animais, ela é classificada como célula-tronco mesenquimal. E ela é uma célula que ela tem uma capacidade diferente do que aquilo que muita gente usava, né? Assim, lá nos anos 80, quando começou a se falar de célula-tronco, que ela vai se transformar em tudo. O milagre da célula-tronco, né? Eu coloco célula-tronco e ela vai fazer um novo rim no cavalo, ela vai fazer com que o cavalo, aquela fratura vai deixar de existir em alguns minutos. Então, esse milagre, ele já deixou de existir, esse conceito, né, há muitos anos, e hoje a gente tem a realidade do que é a célula-tronco mesenquimal, que é a célula que a gente tira de animais saudáveis. Então a gente retira um fragmento de gordura de um animal saudável, jovem, multiplica essa célula em laboratório e essa célula fica disponível para ser utilizado quando o animal tem uma lesão. Então ela tem basicamente 2 mecanismos de ação hoje muito bem conhecidos, né? O primeiro deles é a capacidade que ela tem de se transformar em outras células. Aquela questão da regeneração lá atrás, hoje ela é muito mais limitada, vamos dizer assim, para osso, cartilagem, tendão e ligamento. Então ela tem a capacidade de se transformar. Então quando eu injeto uma célula-tronco em um tendão lesionado, ela vai se transformar em tenócito. Ela vai se transformar, quando eu injeto na cartilagem, em condrócito, que é a célula que está ali na cartilagem, promovendo esse processo de regeneração. Mas isso, ao longo dos tempos, Pardini, ele veio se consolidando muito mais com uma ação indireta da célula-tronco, que é o que a gente chama de ação parácrina,
que é a capacidade que ela tem de modular aquele ambiente inflamatório, de melhorar a condição daquele tecido para que ele funcione melhor. Então, é como se a gente desse algo que o cavalo jovem teria de forma muito simples, né? A gente tem, no caso da ortopedia, a gente tem 2 tecidos que ele tem dificuldade de cicatrização por uma questão estrutural, que é o tendão e a cartilagem. Eles são pouco vascularizados. Então, você tem esse mecanismo de defesa de reparação, ele é pouco efetivo. Quando a gente utiliza a célula-tronco, a gente está potencializando uma ação fisiológica. Eu estou mandando a mensagem para aquele tecido de que ele precisa se recuperar melhor. Então, isso veio se transformando ao longo dos anos. Eu entendo que hoje, em 2026, isso já está muito consolidado, não apenas na medicina veterinária, mas na medicina humana também, né? Tem toda uma regulamentação da Sociedade Internacional de Terapia Celular que deixa muito claro o que esperar das células-tronco. Então, o desafio agora é expandir isso, fazer com que essa informação chegue para os médicos veterinários, para que eles possam usar de maneira muito eficaz essa terapia. E é esse o nosso trabalho, fazer essa disseminação da informação. Dudu, quando que você ouve pela primeira vez sobre célula-tronco e a sua primeira aplicação, como que se deu isso daí? Na verdade, a Patrícia comentou, quando eu montava, ainda a gente já ouvia falar da célula-tronco, né? A gente está no esporte de alto rendimento, as lesões vão acontecer, não tem o que fazer. Uma hora ou outra vai dar problema. Só que na época era muito complicado, que tinha que fazer em Brasília, a logística era complicada, ainda não era bem difundido, e aí a gente acabou não usando, depois que eu me formei, não usava tanto assim, com frequência, porque pela dificuldade que tinha mesmo, né? Então hoje... Eu acho, né, Dudu, que é legal a gente contextualizar para quem está nos assistindo, né? Que a gente está falando lá de 2006, 2007, em que a gente fazia o tratamento, Pardini, com células-tronco autólogas. O que é isso? A gente tinha que coletar o tecido do cavalo. Exatamente. Esse tecido adiposo era mandado para Brasília e a gente voltava com essas células. Então, além de um custo muito maior, era muito trabalhoso, demorava tempo, muitas vezes a lesão, né? Dudu já tinha passado o timing certo. Exato. E isso veio se modificando ao longo do tempo. Em 2020, a gente estabeleceu e fizemos a publicação de toda a caracterização do banco de células halogênico. O que é halogênico, para quem está nos assistindo? É quando você retira a célula de um animal saudável e essa célula pode ser utilizada para vários outros animais. Então, isso facilitou muito, né? O Dudu vai ter agora, está implantando lá a célula-tronco. Outrora era do próprio animal. Era do próprio animal. Só que você tem que cultivar, então ela demora a célula crescer para depois voltar. Então, tipo, o proprietário te apertando, você precisa ter coisas rápidas na medicina esportiva. Todo mundo quer um resultado mais rápido e a coisa precisa acontecer. Então, acabou, por esse tempo, não usando tanto a célula-tronco por conta dessa dificuldade que a gente tinha, que foi o que facilitou muito agora a nossa ação aí nessa parte de célula-tronco. Dr. Dudu vivencia o dia a dia do Jockey Club de Sorocaba. E lá, Patrícia, 1 milésimo de segundo faz a diferença, né? Então, quer dizer, a gente está falando, evidentemente, de alto rendimento. Eu quero que você traga uma linha do tempo, por favor, porque você é uma apaixonada, é uma estudiosa, teve muito sucesso na reprodução de bovinos também, mas esse amor latente do cavalo falou alto. Então, resgata um pouquinho a história da Biocell by VetNew, por favor. A minha história se mistura, né, com a história da Biocell e agora da Biocell by VetNew. Então, a gente montou um laboratório, a gente fundou a Bioreprodução Animal em 2001 para trabalhar com produção in vitro de embriões bovinos. Você, o seu marido? Eu, meu marido e mais outros 2 sócios. Naquela época, muito jovens, né, e muito apaixonados realmente pela biotecnologia de uma forma geral. A biotecnologia sempre teve ali, né, aquela questão de você poder aplicar uma ciência muito disruptiva, mas você trazer isso para a realidade do campo, né? Esse sempre foi o nosso desafio. Então, na produção de embrião não era diferente. A gente está falando em 2001, pouquíssimas pessoas no mundo faziam embrião in vitro, em escala comercial, fora daquela questão de bancada da universidade, dos centros de pesquisa, e isso sempre nos apaixonou. Então, a história começou aí. Depois, em 2005, a gente teve a oportunidade, a partir do conselho, 2004 para 2005, do Tomás Montello, que é um veterinário muito atuante no Brasil há muitos anos atrás, e ele tinha usado célula-tronco na Bélgica. Fiz estágio com ele. Fez estágio com ele?
E foi ele que nos motivou nessa questão da célula-tronco pro Brasília, porque cavalo. vocês lá estavam. Lá estávamos, né? Meu marido era, na época, antes da fundação da empresa, funcionário da Embrapa Senargem, que é um grande centro de biotecnologia, onde eu fiz a parte prática do meu mestrado lá. Resolvemos ficar lá, estabelecemos toda a nossa vida em Brasília. E então começou essa questão do cavalo ali em 2004, 2005, por motivação de um médico veterinário que trabalhava com cavalo de esporte, né? E sentia toda essa dor que o Dudu falou, né, Dudu? De como resolver melhor alguns problemas, como trazer melhores soluções para esse cavalo, que tinha ali algumas lesões que demoravam muito tempo para serem solucionadas, ou a solução não era de forma efetiva, o cavalo perdia performance, né? Então, como fazer com que um cavalo lesionado pudesse ter um tratamento que ia manter a performance dele depois dessa lesão de forma mais rápida possível. Então foi assim que começou a nossa história ali com a célula-tronco. A gente veio desenvolvendo o protocolo. Eu digo também que a história da biocélula se mistura com a história da ciência, né? Porque, igual eu falei, na época a gente fazia autólogo porque era o que tinha de publicação científica, era o que tinha de comprovação de que tinha resultado. A ciência evoluiu, a gente evoluiu junto com a ciência, fomos aprendendo junto com o que o mundo estava publicando, estava entendendo, aproveitando e tendo a nossa experiência prática e clínica também, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Quando o Dudu falou da experiência dele de vida, assim, o fato dele ter montado, o fato dele ter participado e ter esse feeling, eu acho que isso também foi muito importante pra gente, né? De ter a realidade do campo, de não ficar ali só no paper, no trabalho científico estruturado, porque a gente sabe que os desafios do dia a dia são diferentes, né? Quando a gente começou e essa questão do autólogo estava ali no trabalho científico publicado pela Inglaterra ou pelos Estados Unidos, parecia fácil. Na hora que você vai colocar isso na prática, recebe tecido adiposo, volta num país com a logística brasileira complexa, né? Então foi isso que foi nos trazendo a continuar estudando e ter uma forma de tornar isso mais prático, ter uma forma de tornar isso que realmente pudesse estar ali de forma rápida e fácil para que o veterinário pudesse utilizar. Isso começou em 2010, a gente migrou então para células-tronco halogênicas, que foi esse banco que facilitou muito, mas aí nesse momento a gente acabou focando muito em cães e gatos, porque era o volume que estava crescendo e que tem essa questão do animal como membro da família e toda essa preocupação. Isso gera uma realidade mundial ou vocês que também trouxeram o pioneirismo? Eu acho que a gente veio junto com uma realidade mundial, Pagina. Então, esse essa procura por tratamentos que visam qualidade de vida é uma transformação que vem acontecendo na última década no mundo inteiro, né? O animal como membro da família, ou essa questão mesmo no cavalo do bem-estar animal, né? Da preocupação de você ter algo que tenha que preocupe com uma qualidade de vida e uma longevidade para o animal, né? Então, se a gente pode falar isso com corticoides, né, Dudu? Se você falasse há 10 anos atrás, a infiltração de corticoide, dane-se, vai infiltrando, infiltra aí, o cavalo não vai ter dor e ele continua na prova. Hoje não é bem assim mais, né? Como que isso vai acontecer ao longo do tempo com essa infiltração sem um critério, né? O que eu posso infiltrar de melhor para fazer com que aquele animal tenha mais longevidade? Então, acho que isso veio se transformando junto com o movimento mundial com foco nessa questão de longevidade e qualidade de vida para os animais. Nós vamos seguir com essa linha do tempo, que é muito interessante. Já estamos em 2010, eu quero chegar no momento presente. Ô, Dudu, resgata na memória, quando que foi o seu primeiro caso que você usou e com êxito, com sucesso? Então, eu lembrava, nem sabia nem que era da Patrícia na época de Brasília, a gente já começou a usar a célula-tronco lá. Eu acho que cada problema vai ter a sua terapia correta, sabe? Não é que tudo vai ser uma solução, né? Então, às vezes coloca como vilão da história o corticoide ou a célula-tronco é a solução. A gente tem hoje, eu amo ortobiológico, acho que é a solução da medicina esportiva, é o ortobiológico realmente. Mas não que eu não use o corticoide, eu preciso às vezes usar e tem o efeito e até hoje a gente usou e colocou o cavalo ganhando até hoje. Então, seria meio hipócrita você falar... Então, toda terapia vai ter a sua indicação correta, né? E isso é a experiência, a vivência que cada veterinário vai formando os seus casos clínicos conforme você precisa e já teve resultado com aquilo, né? Então, a célula-tronco, que eu me lembro ali, perto ali de 2010,
2010, 2011 a gente já estava usando, né? O PRP também eu uso desde quase que eu me formei, a gente já começou a usar. Então, eu acho até, às vezes brinco, eu acho que a medicina veterinária anda até um pouquinho na frente da medicina humana nessas partes de ortobiológico, por conta que é mais fácil pra gente, né? De regularização, principalmente uso a campo. Então, acho que é isso. Acho que toda Você lembra terapia. que modalidade que era o animal? Era um calo de salto. De salto. De salto, usei para tendão na época. E usei um caso muito interessante também nessa época para um caso de bambeira, né, de EPM. A gente já tinha tratado, mas ficou sequela e a gente fez intratecal e deu um resultado muito legal. Então, Bom, nem esses foram os sabia, tá vendo? primeiros casos. Que legal, É. muito bom. Ela andava caindo e fez a aplicação. O resultado deu 2, em 3 dias, EPM ela é muito começou a bom. andar reto de novo. Maravilhoso. É bem legal. E ele é rápido. Continuando a linha do tempo. Bom, então a gente fez essa questão fomos ampliando o uso da célula-tronco à medida que a ciência veio mostrando as possibilidades terapêuticas. Quando chegou, mas a gente trabalhava ainda, Pardini, como serviço veterinário. Então a gente tinha um registro do laboratório como um serviço produzindo ali a célula-tronco, e o Ministério da Agricultura entendeu que isso seria um produto veterinário em 2017. Isso foi também um movimento que aconteceu em todas as agências regulatórias do mundo, no FDA, no EMA, muito pela questão da necessidade do controle de processo produtivo, né? Já que você estava pegando um tecido de um animal, multiplicando e tendo que voltar, você teria que ter ali todos os controles para que, ao entregar a célula-tronco para o veterinário de campo utilizar, ele tivesse segurança de que era realmente célula-tronco e de que era uma célula-tronco segura, estéril, sem nenhum tipo de risco para o animal. E aí foi uma grande transformação, disruptivo, vamos dizer assim, na nossa história, porque quando a gente tinha a questão do serviço veterinário, era um laboratório convencional, vamos dizer assim. A gente teve que transformar em uma fábrica de produto biológico. Pressão positiva, portas intertravadas, área estéreo, isso tudo teve uma necessidade muito grande de investimento nosso na época. E eu lembro que eu sentei com os meus sócios, naquele momento eu estava 100% dedicada à parte de célula-tronco, os outros sócios continuavam com a parte de reprodução. Então, eles tinham menos paixão e menos amor pelaquela questão da tecnologia, e eu tive que falar, olha, nós vamos ter que usar 80% do nosso caixa para que a gente possa construir uma nova biocell. Nós vamos ter que mudar de lugar, porque o lugar onde a gente está não se adequa, a gente vai ter que ir para um lugar onde a gente consiga pôr um equipamento que pesa meia tonelada, que vai fazer pressão positiva para dentro, que cada porta custa R$10 mil, e é isso, senão a gente vai parar de brincar de célula-tronco. Eu lembro que foi exatamente essa conversa que eu tive com eles lá, e para minha grata surpresa, eles falaram, nós vamos. Pode desaplicar o dinheiro e a gente vai dar conta e nós vamos fazer e vai dar certo. Isso foi até, a gente comprou uma área, fizemos a estrutura do zero, 100% adequado à legislação. Para você ter uma ideia, Pardini, é uma legislação que é a mesma de produção de vacina. A gente tem que seguir o mesmo critério de produção de vacina. E em 2019 nós obtivemos o registro de estabelecimento, então a gente estava 100% adequado à legislação, fomos o primeiro laboratório a ter o registro de estabelecimento no Brasil, entramos com o pedido de registro de produto, que foi um outro desafio gigante, e conseguimos em 2020, eu lembro claramente que tinha mais ou menos uns 10 dias que estava todo mundo fechado, lockdown, pandemia. Eu recebi e a gente tinha feito todo o investimento e era risco total, né? Tipo assim, poderia ter dado errado, que o Ministério poderia falar, não vamos registrar, você não se adequou, o que você me apresentou não é suficiente, é sempre uma caixinha de surpresas, né? Assim, o Ministério... acontecer. A gente não tem, a segurança é zero, porque, enfim, tem muitas variáveis aí nesse processo. E eu lembro que eu estava em casa, todo mundo fechado, naquele medo do que ia acontecer a pandemia, a gente ainda achando que ia durar pouco tempo, né? Achando que ia ser um mês no máximo, tudo ia voltar. E eu recebo um e-mail do Ministério da Agricultura concedendo a licença de produto veterinário. Na época eu lembro que eu chorei, assim, aí meus filhos olharam para mim, o que foi que está acontecendo? Eu falei, não, calma que é de alegria, né? Porque foi realmente um momento muito impactante, porque refletia não só uma dedicação de tempo ali, de uma história e financeiro também, porque eu tinha bancado aquilo e era uma responsabilidade muito grande com os meus sócios da gente ter feito um investimento que poderia comprometer a saúde financeira da empresa. E aí a gente teve um desafio, né? Tipo assim, bom, e agora tem o registro. O que você vai fazer com isso agora? Tudo fechado. Deixa eu só pegar um gancho antes de você continuar. Dudu, a gente fala muito para jovens também aqui no Voz Equestre. E foi muito rico esse depoimento até aqui, porque
no ponto de inflexão, naquele momento cúspide, quer dizer, que quebra um paradigma, que faz algo diferente. Quando vocês foram pressionados e fizeram acontecer, isso é muito legal também, né, Dudu? A gente prospera realmente nesses momentos. Então, se você tá aí, tem alguma dúvida, tem algum questionamento, acredite, ouça a voz do teu coração. Isso é muito valoroso, né, Dudu? Ah, com certeza. Acho que é partir do princípio que você tem que fazer o que você gosta, né, Pardini? Aí as coisas vão acontecer. E o resto é dedicação, é tudo, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, né, pra dar certo. E eu mesmo passo, sei lá, 3 finais de semana em casa no ano. E se você quiser estar lá no topo da pirâmide, você tem que pagar o preço disso. E isso é tempo, isso é dedicação, é o que ela tá falando, né? É você pegar todo o seu aporte e vamos meter a ficha e vamos fazer. E vai dar certo. Se você fizer com coração, acho que as chances de dar certo é enorme. Patrícia, não tinha segunda opção. Vocês foram, Não tinha. realizaram. Fomos, realizamos, e aí teve o desafio de como expandir isso agora, né? Então, já tinha um investimento feito e agora a gente precisava gerar escala. Foi então que a gente criou o modelo de unidades avançadas Biocell. Porque, Pardini, a gente tem uma questão que é um desafio na célula-tronco, que é essa questão de ser uma indicação muito técnica, né? E de ser algo ainda muito novo. A gente falou aqui de 2005, mas ainda é algo novo, é uma coisa, ainda não é uma matéria ensinada muito nas faculdades, as pessoas continuam saindo da faculdade sem a informação do que esperar de fato de todos os ortobiológicos, né, Dudu? Não só da célula-tronco, mas do PRP. Ontem eu estava dando uma palestra no curso do Priante e falando um pouco disso, né, da dificuldade que tem hoje, porque você tem muitas opções, mas o que é usar em cada opção? O cliente foi o primeiro, debutou aqui, o primeiro episódio. Ah, é? Que legal. Ontem legal. a gente teve o prazer de estar lá com eles, foi espetacular. E falando um pouco disso, né, da dificuldade que é você... eu acho que se a gente pegar 30, 40 anos atrás, né, a gente estava falando da sua mãe e tal, a dificuldade era que a gente tinha poucas opções terapêuticas, né, assim, você não tinha muito o que fazer. E hoje a gente tem muitas opções terapêuticas, mas tem a dificuldade de saber o que usar em cada momento, né, qual terapia é melhor em cada momento. E a gente tinha essa questão técnica como um desafio muito grande para que a gente não queimasse a técnica da célula-tronco. Então, porque você tem que saber usar. Não é igual um produto de prateleira, né? A gente falou aqui do corticóide, não é uma receita do bolo que você vai pegar ali o frasco, vai tirar 5 ml e vai aplicar independente do problema, né? A célula-tronco, ela age de acordo com o estímulo que ela recebe. Então, o veterinário, ao indicar a célula-tronco, ele precisa entender a doença, precisa ter o diagnóstico para que possa ter o resultado bem feito. E aí, frente a esse desafio, eu falei, putz, eu não vou conseguir expandir isso entregando para todo veterinário que não tenha conhecimento mínimo de célula-tronco. E aí a gente montou esse modelo de unidades avançadas que funciona mais ou menos como se fosse uma franquia. É um modelo comercial de parceria, mas o veterinário... Com veterinários. Com veterinários. O veterinário que tem interesse, ele adquire uma unidade avançada. E ele, ao adquirir a unidade avançada, ele recebe todos os equipamentos para processar a célula-tronco, então para poder tirar ela ali descongelada no nitrogênio líquido até ela ser ativada e estar pronta para aplicar no cavalo. Mas ele recebe também todo o treinamento técnico, toda uma capacitação de como usar, qual a dose, quantos milhões de células em cada lesão, o que fazer antes, eu preciso usar o corticoide antes, não preciso usar o firocoxib antes. Muitas vezes a gente usa o firocoxib para diminuir aquele processo inflamatório inicial, para depois fazer a célula-tronco. Então a gente faz todo esse processo de capacitação e essas unidades avançadas é que são as multiplicadoras, né? Então, com o Dudu, por exemplo, a ideia é que ele possa fazer uso da célula-tronco não só nos animais dele, mas também em animais de parceiros veterinários, que ele vai conseguir ajudar esses veterinários a utilizarem de maneira adequada a célula-tronco. Então, nós implantamos esse modelo de unidades avançadas e viemos aí crescendo até chegar hoje no número de 86, mas aí teve um outro ponto de inflexão, Pardini. Já vamos falar. Tem uma outra questão que foi bastante importante e disruptiva também, a gente que está falando aqui com o jovem, né, porque a gente vê muitas vezes achando que é uma linha muito linear, né, e nem sempre a vida é tão linear quanto parece. Já vamos continuar. Ô Dudu, como que você explica de forma muito clara e objetiva o que essa terapia realmente faz no tecido lesionado do cavalo? É o que eu vejo, Pardini, na prática, a parte muito teórica é da Patrícia. A hora que você coloca a célula-tronco na lesão, geralmente a gente faz guiado, sabe? Então a gente tenta colocar um volume certo
naquela lesão que está anecoica, vamos dizer, né, um buraco, e aí ali as células começam a se diferenciar, né, uma célula, vamos dizer que é uma célula neutra, e aí você coloca no tecido, ela começa a se diferenciar naquele tecido que ela tá, e isso você começa a acompanhar com o ultrassom, você vê uma formação realmente de uma regeneração das fibras ali, dos tenócitos, tudo, e você vê uma mudança da imagem muito rápida, você vê uma melhora do caso clínico, tanto de claudicação, né, da manqueira, quanto da imagem também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, que isso com a experiência você vai tendo, que a imagem em si ela fica bonita, só que você precisa da consistência do treinamento depois. Se você voltar a escala antes da hora também, a chance de ter a lesão continua sendo a mesma, né? Aquele tecido não está pronto ainda para suportar a carga. Então, a imagem nem sempre está falando que o carro está pronto para voltar. Né? Exatamente. Então, acho que a experiência clínica ali é o fim do momento. Em alguns momentos, senão lá você atrás. cai, né? não, fiz a terapia e deu errado. Não é que deu errado, ou você não usou a terapia certa para aquele caso, ou você voltou o caso antes da hora que deveria. A gente teve alguns casos nessa questão. Como a imagem fica muito bonita, Exato. e aí tem aquela pressão do animal voltar rápido à prova e voltar rápido à competição, né? Ficava muito essa pressão de, se a imagem tá boa, podemos voltar. E aí a gente tem os casos de reinjúria. Então, costumo dizer que o tempo de espessamento do tendão a gente não consegue alterar de forma muito grande. A gente altera de forma muito significativa o tempo de alinhamento das fibras colágenas e formação dos tenócitos, a qualidade do tecido. Mas o tempo, a reabilitação, ela precisa continuar. Né? Muito bom. Você dizia desse novo ponto de inflexão. Mais um. Quando foi em... acho que 2023, uma empresa concorrente à nossa, a Biocel é a única empresa que tem registro de célula-tronco para cavalo, mas a gente tem outras 2 empresas que conseguiram registro de produto veterinário para cães e uma para cães e gatos. E essa empresa com registro para cães foi vendida para uma grande empresa farmacêutica, e aí aquela notícia começou a acontecer, eu falei, agora eu vou ser engolida. Né? Eu sou pequena, a gente vem crescendo, mas de forma aos poucos, com os nossos próprios passos, com o nosso próprio capital e vamos fazendo isso acontecer de forma step by step, mas agora eu vou precisar de alguma coisa, porque senão vão me engolir, eu não tenho forma de ser diferente, e foi muito complicado naquele momento entender que eu teria que abrir mão de parte da empresa, né? Porque é um filho que a gente tem, né? A gente começou lá desde o início e viemos acompanhando todo esse processo de evolução e começamos a receber várias propostas de várias empresas querendo adquirir a Biocel, porque foi um movimento que aconteceu no mercado veterinário, tanto de empresas como de fundos de investimento. E aí, bom, vamos precisar entender o que vai acontecer a partir disso. Começamos a estruturar, contratamos uma empresa de M&A para fazer valuation, para entender o que era aquilo, né? Tipo assim, que até então isso não passava na minha cabeça, eu nunca fiz a empresa para ser vendida, quer dizer, isso não estava no nosso radar. E aí a gente foi entender esse mundo, entender o que fazia sentido, até que chegou a VetNew, e começamos uma conversa que durou 2 anos e meio. Eu entendo que foi uma conversa muito mais de propósito, muito mais de identificação de valores, porque até então a gente já tinha recebido outras propostas, até financeiramente talvez mais interessantes, mas propostas que não faziam bater o coração, sabe? Que você não entendia que ia realmente agregar no nosso propósito, que é fazer a terapia celular chegar a todas as pessoas e a todos os médicos veterinários possam ter acesso e possam ter a oportunidade de usar a terapia e poder ter os resultados que o Dudu vem tendo aí com os animais, e era esse o nosso propósito maior. Então eu fiz uma avaliação profunda do que se eu ia querer realmente a empresa só para mim e ficar com aquele filho ali, ou se era hora de colocar o filho, deixar o filho viver, vamos dizer assim, né? Dar liberdade para esse filho. E ao encontrar a VetNew, encontrar as pessoas da VetNew, né? Eu acho que isso é algo que é muito importante da gente falar aqui, porque nesse mundo de grandes empresas, Pardini, é complexo você encontrar empresas como a VetNew, sabe? Não é simples, assim, empresas que realmente são feitas de propósito e que todo aquele trabalho e o dinheiro que vai ser obtido daquele trabalho, ele é uma consequência de algo muito maior. Então foi isso que principalmente motivou a gente a continuar com as negociações da VetNew e entendendo as pessoas, conhecendo as pessoas. Então foram algumas reuniões de
alinhamento, né, de propósito, de expectativa, não só com todos os diretores, mas também com a dona Vera, com o Bruno, com a Juliana, para entender se realmente fazia sentido para os dois lados. E aí, no ano passado, julho de 2025, nós concretizamos e vendemos 60% da empresa para a VetNew e passou a ser Mesmo Biocell by porque VetNew, né? o cerne da VetNew, ele sai de JCR, de João Carlos Ribeiro. Então, é um trabalho maravilhoso que a dona Vera pega isso daí, amplifica, evolui, sempre tendo os dois filhos, o Bruno e a Gil também. Eu sou um apaixonado pela VetNew. E no Aras BH, já usou algum produto, célula-tronco, lá? Me conta. Lá que nosso campo de teste. Não, a gente acaba usando bastante, né? Porque já usava antes e agora, sendo da empresa, ficou mais fácil. E usamos casos interessantes aqui no Jockey de São Paulo também, junto com o treinador, com o Stanislau. E o resultado bem interessante. O Bruno já vinha, a gente se conhece há muitos anos, faz tempo, né, que eu conheço ele. E acho que é o que a essência da empresa, acho que realmente é isso. Eles têm uma paixão, além, É uma obviamente, paixão. o dinheiro vem disso, vem depois como consequência disso, né? Era do pai dele, ele era veterinário apaixonado, viveu o que a gente vive hoje no campo, batalhou e criou um império, né? E eles deram continuidade nisso e eu acompanhei quase todo esse processo, porque minha esposa estudou com o Bruno no colégio. E aí Legal. depois a gente acabou se conhecendo, ele é meu padrinho, eu fui padrinho dele. Ai, que legal. E, então a gente tem uma proximidade bem grande. E você vê que a empresa é isso mesmo, né? Sempre a gente trocando ideia. Eu falei, Bruno, acho que o caminho da medicina aí no futuro é esses ortobiológicos. Ele começou a ir atrás disso, além do nutracêutico, ter uma parte também, né, de tratamento. E aí tá esse sucesso aí que é. E aí, não sei se você sabe, Dudu, mas eles fizeram a aquisição da empresa e o Bruno não tinha usado em nenhum cavalo dele ainda. Logo depois da aquisição, ele falou assim, agora eu vou usar e eu quero ver se vai dar resultado mesmo. E aí ele mandou, aquele cavalo tinha uma lesão de tendão, né, gigantesca, um buraco no tendão. E eu falei, bom, agora eu vou ser colocada à prova, né? Ainda bem que nós assinamos os papéis, né? E aí foi muito legal, porque foi um resultado muito espetacular. A égua voltou a correr. E aí a gente é desafiado todos os dias, né? Então é muito legal estar junto com eles, porque eles vibram também, né? Com todos os resultados e com toda a evolução. Então é muito gostoso, é muito gratificante. Técnica e prática junto, né? Porque o cavalo deles também, eles gostam de competir, de ter, né? O Bruno tem cavalo todos entende, né? Eu falo que às vezes ele tá muito por dentro do que está acontecendo, ele gosta e gosta de ver os resultados. Doutora Patrícia, de maneira bem enfática, o que hoje é a célula-tronco e como que ela é produzida? É um medicamento veterinário produzido a partir da coleta de um tecido adiposo de um animal saudável, multiplicado, congelado e disponível para que o veterinário possa utilizar na sua rotina clínica. E ela é produzida em laboratório? Em laboratório, né? Nesse laboratório que tem todo esse controle de qualidade com ar estéreo, pressão positiva, todo o processo de rastreabilidade, né? Então, depois que a gente produz essa célula-tronco, Pardini, são mais de 15 testes que a gente tem que fazer para garantir que ao final desse processo a gente tem realmente célula-tronco. Então, a gente é obrigado a seguir toda uma regulamentação, né, para que a gente possa provar que é célula-tronco mesmo. Então eu tenho que fazer os marcadores de membrana, tenho que fazer o processo de diferenciação celular e tenho que fazer também todo o controle de qualidade, que é um produto estéril, né? Então a gente tem que fazer os testes de esterilidade, testes de endotoxina, para garantir que esse médico veterinário do campo tenha um produto seguro e eficaz ao final do processo. E hoje nessas 86 unidades já é possível produzir, é isso? A gente produz na matriz em Brasília, então o laboratório de produção da célula é em Brasília. Essas células são congeladas em nitrogênio líquido e elas são distribuídas para essas unidades avançadas. Então elas ficam congeladas nessas unidades avançadas e quando o veterinário ele entende que tem um caso clínico que o animal pode se beneficiar com a célula, ele descongela essa célula e ativa, né, e torna ela pronta para ser utilizada no animal. E como que ela atua no tecido
lesionado? Ela atua basicamente de duas formas. Uma forma é se transformando naquele tecido. O Dudu acabou de falar da questão do tendão, né? Dela se transformar em tenócito e ajudar nesse processo de regeneração, dela se transformar no condrócito e ajudar nesse processo, mas ela também atua liberando citocinas e fatores de crescimento que vão ajudar esse tecido a recuperar. Isso fez com que a gente ampliasse o portfólio de ação. Então a gente falou aqui muito sobre a questão do esporte até, né, Dudu, de questão de tendão e osteoartrose, mas a gente usa com bastante eficácia nas endometrites, nas úlceras de córnea, nas paralisias de nervo periférico, que foi o caso que a gente fez daquele animal que voltou a correr espetacular, né, que tinha uma paralisia, uma atrofia muscular em função de uma paralisia importante. E essas outras ações, elas se tornaram possíveis justamente por essa capacidade que ela tem de liberar biofatores que vão ajudar as células que estão ali a se multiplicarem, a funcionarem de maneira mais adequada. Não sei se o Dudu acompanhou, mas no site da Biocell tem um case maravilhoso de um animal que não estava conseguindo apreender o alimento. Os lábios deles era uma égua, né? Conta esse caso que é maravilhoso. Esse caso foi bem legal. Foi um animal que foi abandonado na UNB, no hospital, na Universidade de Brasília, porque ele tinha sido solto no pasto com cabresto. E aí acho que o peão soltou, foi pegar sol no dia seguinte, a compressão fez uma inflamação do nervo facial e o animal perdeu completamente toda a capacidade de mobilidade do lábio e também inclusive da respiração. Quando ela corria, ela colabava as narinas e caía no chão. E eles tinham tentado várias coisas lá na UNB, eletroacupuntura, acupuntura, tratamento anti-inflamatório, corticoide, sem sucesso. O animal estava muito magro, porque ele não conseguia aprender o alimento, né? E o professor me ligou e falou: Patrícia, tem uma bucha aqui, preciso de ajuda, não sabemos mais o que fazer. E a gente topou o desafio, já tinha o Rogério Amorim da Unesp de Botucatu, já tinha feito um caso, já tinha relatado, então eu liguei para ele para entender como que ele tinha feito, para entender o protocolo, fizemos, e em menos de 30 dias esse animal voltou a aprender o alimento normalmente, completamente sozinho, e foi muito gratificante a gente ver a recuperação dela. Era uma égua de reprodução, uma manga larga, voltou para produzir embriões, voltou a estar nativa aí, então foi bem legal. E o passo a passo que vocês colocam é muito bacana. A partir da terceira aplicação já é um outro animal, né? Muitas vezes a gente nem precisa das 3 aplicações, Pardini, em tendão, em cartilagem, é uma aplicação só. Tá? Então, em algumas lesões mais crônicas, como essa, ela tinha ficado muito tempo paralisada, né, e sem movimentar ali, a gente acaba tendo que fazer mais do que uma aplicação. Mas na grande maioria dos casos, apenas uma aplicação é suficiente. Do PRP, você falou que é o plasma rico em plaqueta. Eu quero que você traga de novo isso daí. Quando que você usa? Quando que você recomenda? Então isso é uma das terapias ortobiológicas que a gente tem, né? Que tem fácil, o preparo é fácil, então é muito simples para você fazer a campo. Então, na época, quando a gente se formou, era uma terapia que a gente usava com mais frequência, eu uso bastante hoje ainda. E, na verdade, ele é retirado, né, as plaquetas do próprio corpo, porque a ideia é ele levar ali um aporte celular para o foco da lesão, fatores de crescimento, estabilizar as citocinas inflamatórias e também ajudar na parte do colágeno ali, na agregação plaquetária para o reparo tecidual. Então, também é uma terapia bem interessante. Tem vários hoje trabalhos que estão relatando o uso do PRP junto com a célula-tronco, que a célula-tronco, na verdade, ela vai, vamos dizer, trabalhar nessa parte celular, né, de fazer essa regeneração celular, e o PRP também vai levar aporte celular de citocinas e bloquear, modular a parte inflamatória. Então, o uso associado dos dois tem tido um resultado muito interessante nessa parte de regeneração tecidual, tecido mole, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é legal da gente, que essa confusão ela existe muito ainda, Pardini. Quando eu uso PRP, quando eu uso célula-tronco, é a mesma coisa, eu quero saber a diferença, né? PRP, célula-tronco, alfa-2, e aí? Então, o PRP, como o Dudu falou, ele é um concentrado de plaqueta. Então, você coleta o sangue do próprio animal, concentra a plaqueta e injeta. Essa plaqueta, ela é repleta de fatores de crescimento. Então, uma vez que você injeta, os fatores estão ali, acabou.
quando você faz o uso da célula-tronco, a célula fica ali de 5 a 7 semanas liberando as citocinas e fatores de crescimento. Então, dependendo do seu desafio, né? Se você tem um desafio maior, se você tem uma lesão mais importante, ou se você precisa de um animal voltar mais rápido, faz mais sentido você usar a célula-tronco, ou muitas vezes você associar os dois, como o Dudu falou. Você usa o PRP para modular a inflamação e a célula-tronco para poder focar 100% na regeneração. Vamos dizer que seria o padrão ouro de um processo de regeneração, principalmente pensando em tendão, né? E aí a gente tem outras terapias que atuam também, muito, quando a gente fala de ortobiológico, pensando sempre nessa modulação do ambiente inflamatório, né? Então, hoje a gente tem de forma muito clara, nos últimos anos, essa questão quanto esse processo inflamatório ele é ruim para o tecido, né? Mesmo que uma inflamação pequena, ela vai destruindo esse tecido aos poucos. Quando a gente pensa num cavalo atleta, ele é um cavalo inflamado, né? Ele está sempre ali sendo exposto ao seu limite. Então, a gente sempre tem células que pelo próprio esporte, pela própria performance, né, elas estão sendo desafiadas e esse processo inflamatório ele está ali sempre presente, principalmente quando a gente pensa nas questões ortopédicas, né, Dudu? Então, esses ortobiológicos como alfa-2, como prostrade, IRAP, eles vêm muito com foco na diminuição da inflamação para modular esse processo. E aí o grande diferencial da célula é justamente esse processo regenerativo. Você modula a inflamação, mas depois você dá uma condição melhor para que o tecido possa se recuperar de maneira mais definitiva. E o que o Dudu falou também, não existe algo que é mágico, né? Não. Vai funcionar. Então a complementariedade é muito bacana. Algo que a gente falou muito ontem lá no Priante é a importância do diagnóstico bem feito, né? Então Sem acho dúvida. que nada substitui um diagnóstico bem feito. Então não adianta a gente estar falando aqui de célula-tronco, de PRP, de nada disso, se você tiver um problema no diagnóstico. Então todo tratamento, na minha opinião, se inicia com um diagnóstico correto. Com certeza. Nós tivemos um episódio muito bacana com o Dr. Neymar Roncati e com o Luiz Felipe Pelanda, do Rio Iguaçu. E o Pelanda falou, hoje o cavalo é um pet, porque dada essa evolução que ele tem conosco, o momento de estabulagem, enfim, o arraçoamento, todo esse cuidado que a gente tem, Dudu, e cada vez mais tem esse amor latente, você que atende as hípicas aqui de São Paulo, tem que ter esse olhar também, porque são muitas vidas tocadas, né? São muitos corações que a gente está lidando. Hoje as terapias, elas se complementam. Com certeza, né, Pardinho? Acho que essa evolução começou realmente com o diagnóstico, sabe? Hoje a gente, de termos diagnóstico, a gente tem muita opção. Então, se acertar um diagnóstico, a chance de se acertar um tratamento já é 90%, né? Cada um, obviamente, vai tendo a sua terapêutica conforme a sua experiência e conforme acha que é o melhor para aquele cavalo. E tem que pensar realmente na longevidade, né? A gente tem hoje aí os cavalos, a gente saltou o Pan-Americano com uma égua de 19 anos. Que legal. Então, acho que a gente tem que pensar na melhor terapêutica e realmente ter um tempo apropriado para aquela terapêutica funcionar, né? E os proprietários, pelo próprio preço que os cavalos valem hoje, eles entendem mais isso, sabe? Tirando a corrida, que precisa ser muito rápido, as outras modalidades é mais tranquilo de você poder parar um cavalo um tempo, que um cavalo que vai durar 19 anos, você para ele um ano não é muita coisa, né? Acho que é um prazo bom. E envolve o amor, com certeza, né? Acho que eu tenho minhas filhas ali, nossa, é uma coisa difícil, né? Quando você fala, a filha machucou, tem que parar, é uma coisa... Mas, pai, você é o veterinário, pai. Resolve, Tô né? passando momentos muito ruins, que eu acho que eu não queria, vou contratar alguém pra cuidar dos meus. Mas acho que é isso, né? A paixão da pessoa ali que tá montando e é o que move a gente tentar fazer o melhor para aquele cavalo. Eu acho que a gente vem vendo um movimento nos animais muito parecido com o que vem na área humana, né? Que é um pouco essa questão da solução multimodal pensando na longevidade. Eu acho que isso começou com humanos, a gente está vivendo mais, os animais também têm vivido mais e tem sido acompanhado, né, esse processo de longevidade e
pensar na solução multimodal é uma mudança de paradigma para todos os médicos veterinários, principalmente formados há mais tempo, como nós, né, Dudu? No sentido de que antes a gente estava acostumado a ter um tratamento e ponto, não se pensava em mais, né? Então, quando a gente pensa hoje de um animal lesionado, você tem muitas coisas que você vai fazer, né? Então, não é só a célula-tronco, ou não é só o firocoxib, ou só o corticoide, eu entendo. Muitas vezes você vai usar o firocoxib, você vai usar o corticoide naquele processo inicial e você vai pensar num ortobiológico e depois você vai pensar num nutracêutico para manter a performance daquele animal, né? Isso é pensar na longevidade do animal, é você traçar um protocolo terapêutico que você está pensando nesse animal a longo prazo. Então eu vejo que os proprietários hoje estão muito mais adeptos e buscando isso, né? Eu vejo que muitas vezes eles buscam, no tratamento com célula-tronco mesmo, muitas vezes a gente tem o proprietário entrando em contato e falando: meu veterinário não me falou não, mas eu quero fazer célula-tronco no meu cavalo. Então a gente vê isso sendo cada vez mais presente em equinos também. Patrícia, quando que um veterinário, o público do VozEquest também, ele é preenchido por muitos veterinários. Um veterinário que quer usar pela primeira vez a célula-tronco, como que se dá esse procedimento? Há uma orientação? Como que é? Ele entra em contato com a gente e a gente vai torná-lo afiliado à Biocel. Ao se tornar afiliado, ele recebe um login, uma senha, onde ele vai entrar na nossa plataforma e tem lá várias aulas para que ele possa assistir, se capacitar em que é a célula-tronco, como que ela funciona, qual que é a expectativa que ele tem, quando ele pode usar, quando ele não pode usar. E a partir disso, a gente vai conectá-lo à unidade avançada mais próxima, para que esse veterinário da unidade avançada que foi capacitado por nós possa orientá-lo como fazer o melhor uso da terapia com célula-tronco. Então é esse o passo a passo. Dudu, teve algum caso que você estava desacreditado e teve um insight, falou, vamos, aqui cabe o célula-tronco, e teve êxito? Esse que eu comentei era um caso que agora já quase não estava ficando mais em pé, essa sequela da bambeira, né, da EPM. Foi um caso interessante, que ela voltou a ter uma vida, não ficou super coordenada, mas melhorou no 80%, 90%. Esse outro cavalo também, que a gente teve um acidente na raia, ele atrofiou toda a musculatura da paleta, e era um cavalo bem bom nosso, e a gente fez 2 aplicações, a musculatura voltou. Hoje não dá para perceber que lado foi, ele já correu 2, 3, ganhou 2, e já tivemos resultados bem bons, principalmente tendão também, eu gosto de usar muito tendão, cavalos que voltaram a alta performance, eram uns buracos grandes. Esse primeiro desafio era um buraco. Então, acho que é isso, você criar o ambiente celular correto ali para a terapia funcionar, né? Esse é o principal, saber a hora de aplicar, o volume, e criar um ambiente certo para aquilo ali funcione. Eu tenho algumas perguntas aqui de bate-pronto. Patrícia, formas de aplicação da célula-tronco? Em cavalo, a maioria das vezes é intralesional ou perilesional. Então, sempre guiado com ultrassom, ou você vai fazer intraarticular ou intratendínea, peritendínea. No caso da endometrite, é intrauterino, então você faz uma lavagem uterina e você deixa a célula lá. No caso de úlcera de córnea também, você faz uma aplicação subconjuntival. No caso das paralisias de nervo facial, esse caso foi até a doutora Bruna que fez a aplicação guiada por ultrassom, você faz no trajeto do nervo facial. Patrícia, mas eu não posso aplicar intravenoso? Em cães e gatos, a gente usa muito a via intravenosa para várias doenças sistêmicas. Em cavalos, pelo próprio peso do animal e porte, muitas vezes o tratamento ele fica... O custo também fica inviável, né? Porque você tem que fazer um volume muito grande de células, mas, considerando esse novo momento aí, esse cavalo, eu fiz... No mês passado, eu fiz 2 animais via endovenosa para injúria renal aguda, pós-prova. E um deles com resultado espetacular. Então ainda não é rotina, ainda não faz parte, mas a gente está com o olhar ali, talvez a gente no próximo bate-papo eu venha te contar mais dessa via intravenosa. Por enquanto, aplicação local. Muito bom. A capacitação para aplicação? Não tem nada diferente do que o veterinário de campo já está acostumado a fazer. Então, quando ele infiltra um corticoide intraarticular, é a mesma forma que ele vai infiltrar a célula-tronco. Quando ele faz uma terapia com PRP, é o mesmo processo. Então, não existe nenhum grau de dificuldade em relação ao fato de ser célula-tronco, né? O veterinário que está acostumado a fazer isso na rotina, ele faz de forma eficaz. Dudu, a ideia é que melhore, que os preços se justifiquem também. Qual que é o momento ideal que você fala, agora é o momento de a gente usar a célula-tronco?
Eu acho que, na verdade, qualquer lesão, né, tem a sua indicação para célula-tronco, né? Vai muito de você conversar com o proprietário, que ela hoje ainda tem um custo que é relativamente alto, né? Dependendo de se você for optar por uma terapia conservativa, o custo é nada. Mas eu acho que para o cavalo atleta, que tem os cavalos hoje estão muito caros, né? Então, eu acho que o preço dela, comparado com o preço do animal, super justifica a aplicação, entendeu? Então, E ainda tem aquela história do pet também, quer dizer, você vai dar exato. todo o suporte. Eu, na minha prática, assim, eu gosto das coisas, sabe, de movimentar, não gosto de deixar as coisas muito paradas. Não, vamos só dar o repouso que vai ficar bom. Eu gosto de estar sempre à frente, movimentando, inovando, enfim, injetando a lesão, vamos dizer. Mas esse é o meu jeito de trabalhar, eu gosto assim. Então, sempre que eu posso usar o proprietário e autorizar, eu uso. Patrícia, em média, qual que é o investimento do tratamento da célula-tronco, da sua aplicação? Isso depende da extensão da lesão, do volume a ser aplicado? Depende, porque depende do número de células, né? Então, para cada lesão, a gente faz o cálculo de número de células dependendo do desafio, né? Quanto maior o desafio, maior o número de células necessárias. Mas quanto que você acha que custa uma célula-tronco, Marquinhos? Me diga. Eu te fiz essa pergunta porque é muito comum quando a gente fala, o custo é mais elevado, o custo é alto, exorbitante. acha que é exorbitante. Então, eu já tive vários casos da pessoa falar assim, ai, doutora, graças a Deus não vou ter que vender meu carro. Não, tá muito longe disso, né? E hoje é uma terapia muito acessível, diferente do que foi lá atrás, que tinha todo esse processo de mandar a célula, voltar a célula. O fato de a gente ter esse banco halogênico tornou a terapia muito mais acessível. Então, depende um pouco, mas a gente está falando aí ao redor de R$2.000 a R$5.000 um tratamento, uma aplicação de célula-tronco. É isso que o Dudu falou. Hoje, em média, os animais no Jockey Club de Sorocaba, R$200 mil. Claro, tem animais ali, mais de 1.200.000. Então, quer dizer... E a gente está falando de uma terapia que muitas vezes é uma aplicação, né? Diferente, às vezes você tem outras opções que são mais baratas, mas que você vai ter que fazer 3, 4 aplicações. Então, no final, a célula-tronco, muitas vezes, ela tem um custo menor do que outras terapias disponíveis no mercado, quando a gente compara, né, os ortobiológicos. Isso que é legal, Dudu, a definição do número de aplicação. Como que é a resposta do próprio animal? Eu acho. Não tem uma receita de bolo. Você fazer, acompanhando com a imagem, o tamanho da lesão também vai estar muito relacionado com fazer 1 ou 2 aplicações, né? Então, tem um caso legal que aconteceu com a gente, não sei se você lembra, Dudu, acho que foi um dos primeiros casos de tendão do Bruno, que acho que você fez a imagem, tinha 30 dias mais ou menos, e ainda tinha um pouco de lesão tecidual, e o Bruno me ligou, vamos fazer de novo, quero fazer de novo, tá bom, mas pode melhorar. Calma, Bruno, espera, qualquer coisa deixa que eu converse com o Dudu, que a célula demora, ela tá fazendo efeito, são 2 meses que ela fica ali agindo, né? Então, para que você defina se precisa de uma nova aplicação, a nossa recomendação é que aguarde pelo menos 60 dias, porque a célula ainda vai agir, esse animal a gente nem fez, né? A segunda aplicação não precisou. Então, então tem esse tempo de 2 meses. Tem esse tempo de 2 meses. A célula ela fica ali durante 5 a 7 semanas, liberando esses biofatores e estimulando esse tecido. Então, a gente às vezes tem que segurar um pouquinho a ansiedade do proprietário, né? Porque ele fica... Sempre. Sempre, né? Ele fica naquela angústia de não, vamos fazer mais porque precisa. E muitas das vezes não é necessário, como esse caso, a gente fez apenas uma aplicação. Agora, Dudu, você, enquanto veterinário, também tem que entender que é um investimento relativamente expressivo. Agora, a longevidade no animal, como você falou, um animal de salto supercampeão com 19 anos. Exato. Isso aí você tem que saber lidar também. Você está formando uma qualidade de cicatrização boa, né? Isso que vai dar longevidade lá na frente, porque ele vai continuar sofrendo o estresse do treinamento pós-lesão, né? Então, o que você puder fazer para aquela lesão se estabilizar e voltar a uma homeostase normal, tem que usar, entendeu? Tem que usar todo o recurso que puder usar para dar longevidade. Acho que isso que vai mandar muito no retorno esportivo. E tem alguma limitação do uso da célula-tronco? O que é mais comum, às vezes, o veterinário deixar para usar a célula como última opção. E aí, se a gente pensar num tendão, por exemplo, se você já tem uma fibrose daquela área, se ela deixou de estar anecoica, deixou de ter o buraco, né, Dudu? Já está preenchido aquilo ali por uma fibrose, ao você colocar a célula ali, ela vai entender que aquele tecido está bom, então ela não vai fazer nada. A mesma coisa de uma articulação, se você deixar para usar a célula na hora que você tem uma articulação colapsada já,
Vai adiantar, já tem ali osso com osso e a célula não vai fazer um milagre. Então, o momento de usar é muito importante. E, às vezes, essa percepção de que a célula-tronco ela é tão boa que eu posso deixar ela para ser usada como a última cartada é um problema. Então, quanto antes a gente usar a célula, melhor tecido eu vou ter, melhor recuperação funcional eu vou ter para o animal com tudo. Não só com a célula-tronco. E como a célula às vezes fica como a cereja do bolo, eu vejo que muitas vezes, já usei, já infiltrei com corticoide, já usei PRP, já usei alfa-2, agora que o animal não responde mais, eu vou pensar na célula-tronco. E às vezes quando chega pra gente, a gente fala, putz, agora não dá mais, foi tarde demais. Então fica um alerta aí pro veterinário que está nos escutando, dele pensar como a célula-tronco age e lembrar dela antes de ser a última opção. Às vezes ela surpreende, como esse caso da paralisia facial, da paralisia de nervo periférico, que ela foi a última cartada e deu muito certo, mas o ideal é que o veterinário pense nela como não a última opção. Dudu, e as terapias complementares são fundamentais. Hoje seu time tem fisioterapia, acupunturista, quiroprata, como é que é? É um time, né? Na verdade, tem que estar todo mundo falando a mesma língua e eu acho que não é só um e não tem milagre, igual a gente falou, só o clínico vai fazer milagre, mas cada um tem que fazer a sua parte naquele exato momento para que tudo corrobore para a melhor performance do cavalo. Então, fazer a célula-tronco, seguir os passos da fisioterapia e o proprietário dá o tempo que aquele cavalo precisa para recuperação completa. Então, tudo tem que andar junto para ter um resultado realmente efetivo, né? Então, é o tempo de você saber a data exata de fazer a terapia e saber levar ela pós-aplicação também. Patrícia, esse seu amor para com essa seara da célula-tronco é inerente, ela é latente, tá vibrando aqui, eu tenho certeza. Agora, para a gente pensar em futuro, imaginemos 5 anos. Como que você vislumbra a célula-tronco nesse período? O nosso objetivo é que ela esteja acessível a todos os médicos veterinários, fazendo uso na rotina clínica, que entendam que deixou de ser a cereja do bolo ou deixou de ser uma terapia difícil, uma terapia complexa, mas que ele entenda, de exceção, e que ele entenda realmente que isso está à disponibilidade dele, que ele precisa fazer uso na sua rotina clínica. Então a gente tem um desafio grande de expansão aí pela frente, que foi construído isso tudo junto com a VetNew, para que a gente possa realmente tornar isso realidade, ter ela em todos os cantos do Brasil disponível e acessível para todos os médicos veterinários. Dudu, e se você tivesse que dar um conselho direto para um proprietário, que ele está em dúvida de usar ou não a célula-tronco, qual seria esse conselho? Acho que não tem nem que ser conselho, meio que não deixo muito essa opção, sabe? Se o proprietário ainda me der carta branca, eu falo, não, temos que usar. Pode ser que ficar parado vai dar o mesmo resultado, mas eu já nem dou essa opção. Eu gosto de ir para tudo e fazer o melhor daquele cavalo. Então, com certeza, os proprietários hoje que eu tenho confiam muito no meu trabalho e me dão bastante carta branca, assim, sabe? Trabalha com alto rendimento, então são cavalos muito valiosos que eles não ligam de pagar. Se tiver que dar ouro em pó, é para fazer o melhor para aquele cavalo. Então, já vou direto, vamos fazer e vamos recuperar e vamos voltar esse cavalo. E um colega que esteja começando a usar, tem algum conselho, algum cuidado que você pode trazer? Eu acho que, Pardini, tem que tomar um pouquinho de cuidado para escolher cada terapia para aquele momento correto, sabe? Então, às vezes, hoje em dia, a informação está muito fácil, sabe? Hoje a gente vê muito pessoal recém-formado que quer passar um pouco a carroça na frente dos burros, né? Então, acabam trocando um pouco o pé pelas mãos e vendo muito o que está no livro e perdendo um pouquinho a essência da prática ali. Eu acho que tem que ir com cautela nas coisas, né? Porque não é para tudo que vai funcionar e depende como aplicar, acaba até prejudicando se você não fizer da maneira e na lesão correta. Então, tomar um pouco de cautela que não é, um tiro para tudo. Então, isso acho que o principal é isso. Infelizmente, Pardini, a gente tem um desafio hoje muito grande na medicina veterinária, que é a formação. Então, quando você me perguntou, talvez
até volte um pouquinho atrás para melhorar a minha resposta em relação à capacitação para a aplicação da célula-tronco. A célula-tronco, ela não precisa de nenhuma capacitação específica, mas não dá para um veterinário que nunca infiltrou um cavalo, que não sabe noções básicas de infiltração, de cuidado de uma infiltração asséptica, ele querer fazer célula-tronco. Então, é um passo a passo. Ele tem que ser já um bom médico veterinário para ele poder usar qualquer ortobiológico. Ele vai ter entendeu? que acertar o diagnóstico, ele né? tem Pra que primeiro depois ter ver o a terapia. diagnóstico, Então, isso é depois tempo, isso é... E ter né, humildade exato. também, né? Eu vejo muitas vezes, assim, tudo bem, você ainda não está seguro numa infiltração. Chama um colega para fazer a infiltração para você. Né? Não vai colocar o animal em risco, não vai ter o risco de uma artrite séptica naquele animal, sabe? Então eu acho que é preciso esse movimento também de conscientização. Infelizmente a nossa formação está cada vez pior e é natural que o médico veterinário ele saia com muitas lacunas em relação ao aprendizado. E não é um cursinho de final de semana que vai fazer com que ele aprenda a fazer um diagnóstico, aprenda a fazer um ultrassom, aprenda a fazer uma infiltração. Muitos professores de teoria com pouca prática. É um tempo, né, que tem que ser seguido. Então a célula-tronco não precisa de nada, mas não dá para você pensar em usar a célula-tronco num veterinário que tem dificuldade ainda no diagnóstico. E assim, a gente pode ficar parecendo um pouco teórico isso que a gente está falando, né? Porque, claro, nós estamos aqui com um expert na área e uma pessoa que trabalha com muitos diagnósticos. Tipo assim, parece que é simples, mas para você ter uma ideia, eu já tive veterinários pedindo célula-tronco que não tinham feito ultrassom para diagnóstico de tendinopatia. Ah, não, pode me mandar que eu sei aonde é a lesão, eu não faço diagnóstico de ultrassom. Falei, mas eu não mando célula sem diagnóstico por ultrassom. Não tem como você fazer qualquer aplicação sem você ter noção da extensão da lesão. Então, tudo bem, se fosse isso há 40 anos atrás, era o que tínhamos. Não tinha opção. O veterinário evoluíram muito. O veterinário ele tinha que se virar com aquele número limitado de diagnóstico. Tem tudo, né? Hoje em dia não faz o menor sentido você usar uma célula-tronco sem um diagnóstico preciso, sem ter noção clara e real do seu desafio ali, até para que você possa alinhar uma expectativa de resultado com o proprietário. Né? Porque se você tem uma lesão de 20%, de 30% ou de 70% naquele tendão, é um caminho muito diferente. O número de células é diferente, o prognóstico, o tempo que aquele animal vai voltar, as provas é muito diferente, né? Então, não é teórico. Infelizmente, isso ainda acontece na prática. Pessoas querendo usar uma terapia super avançada sem um diagnóstico que pode parecer básico, que é um diagnóstico por ultrassonografia. Então, acho que, voltando um pouquinho àquela minha resposta, eu acho que tem esse desafio da capacitação do médico veterinário mesmo hoje no mercado de trabalho. Muito bom, assunto muito rico e nós já estamos indo para o finalzinho desse episódio. Se você está gostando, deixe o seu recado também e que se quiser novos assuntos, nos mande também as suas mensagens. Lembrando que estamos no Instagram, @vozequestre, no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos, em todas as plataformas de áudio. Doutora Patrícia, você tem 3 filhos, já agora uma futura médica, é isso? Isso, formando agora no final do ano já. O tempo passa, né, Bardini? Isso é muito bacana. Que legado que você quer deixar para esses seres humanos maravilhosos aí? Olha, o que eu falo com eles e eu tento transmitir, né, eu acho que mais do que falar é o exemplo, o que me deixa mais realizada profissionalmente hoje é o trabalho com a paixão. Eu sou uma defensora de que você tem que trabalhar com aquilo que você é apaixonado, porque isso torna o caminho mais simples, né? Eu acho que toda a trajetória profissional tem muitos desafios, né? Você ser um médico veterinário de sucesso é muito desafiador, é uma carreira que traz desafios importantes, mas se você é apaixonado, isso é mais leve. Então, se eu pudesse deixar um conselho para os meus filhos e para os jovens que estão nos escutando, procure a sua paixão, que o caminho vai ser mais leve. Amém, muito bom. Doutor Dudu, e suas crias lá? Você imagina que elas vão olhar e falar, esse cara é o cara. Elas acompanham super, né? A família vive cavalo, então reclama um pouquinho o papai, mas de novo tem que viajar.
enfim, perco um pouquinho dia dos pais, eu nunca vou, reunião de pais, nunca vou, mas enfim, acho que elas vão ver lá no futuro que tudo isso foi válido e acho que elas têm a noção, né? A Lara, que é mais velha, principalmente, fala, putz, meu pai é o melhor veterinário, não sei o quê. Então acho que é isso, a gente deixar um legado para eles de dedicação e elas vão escolher o caminho delas aí, conforme a idade. Não sei se vai ser com a veterinária ou não. Eu acho que para a mulher, até que não sei se eu queria muito. Que para ela vai ser mãe uma época, né? Principalmente medicina esportiva, você tem que estar muito em cima ali, você tem que estar focado 100%, sabe? Pra você conseguir os resultados. Mas enfim, acho que vão crescer no cavalo, já vivem cavalo e amam isso. Acho que é um esporte que tudo que eu tenho até hoje, todas as minhas viagens foi por causa do cavalo, então não tem como eu falar, é paixão, o que a Patrícia falou, é uma paixão. Patrícia, agora fala para ele, fala, ó, é moleza, criar uma empresa do zero, ter 3 filhos, depois vender essa empresa para uma grande parceira. É isso que eu ia falar, sabe? Eu acho assim, tem muito um mito em cima da questão da mulher e os desafios que a mulher tem ao longo da sua trajetória. Sem dúvida é mais desafiador, né? Mas eu gosto de dizer que eu sou exemplo de que é possível. Né? É possível, se você realmente tem um sonho, se você realmente quer se dedicar à profissão, é possível, é um pouco equilibrar os pratos, é entender em que momento você vai dar mais foco para um ou foco para outro e ir construindo a sua jornada, né? Então, muitas vezes eu vejo mulheres falando assim, vou ter que abrir mão da minha família para eu ser uma boa veterinária. Não faça isso. Não faça isso, não é necessário isso. Muitas vezes isso é algo que é criado, né, e é instigado em cima de você, de que você não pode ser mãe. Eu levava minha filha de 3 meses de idade, eu já estava dando aula e eu ia com ela, com a babá, ficava na sala dos professores, eu dava aula no intervalo e eu ia amamentar. Eu amamentei todos os meus filhos trabalhando loucamente, todos eles foram amamentados até 6 meses de idade comigo. Eu lembro que quando a gente começando do laboratório, eles estavam doentes, eu tinha que trabalhar, põe dentro do carro, leva e a vida vai acontecendo, sabe? Então, eu acho que hoje essa questão, essa percepção de você tentar tornar as coisas mais leves e mais simples, ela é muito importante. E que é possível conciliar, né? É possível você conseguir estruturar uma família, você conseguir ter uma profissão de sucesso, desde que você planeje e que você esteja disposto a pagar o preço, né? Existe um preço. Muitas vezes eu também não pude ir nas reuniões de pais, mas o dia que eu estava com eles e aquele momento do final de semana era 100% com eles. Então é um pouco dessa percepção e de que você não precisa se privar de nada, senão depois o preço pode ser alto demais, né? Eu vejo muitas mulheres hoje, às vezes, optando pela vida profissional e quando elas decidem ser mães, que bate o relógio biológico, elas têm 35, 40 anos e elas não conseguem mais engravidar por uma questão biológica mesmo. Mas vamos né? usar célula-tronco, Então, gente. Vamos usar célula-tronco. Não só célula-tronco, mas tem um conselho que eu dou para os meus alunos, Parline, Claro. e eu queria aproveitar o espaço aqui para dar. Se você, mulher, tem 30 anos, você não quer ser mãe ainda, você não sabe se isso é para você, não tem problema, congele os seus ovos. Vá numa clínica de fertilização in vitro, congele os seus ovócitos e tá tudo bem. E agora, recentemente, o ano passado, saiu um trabalho mostrando a idade do pai correlacionado com o índice de autismo. Então, até então, o homem era, eu posso ser pai a hora que eu quiser e tá tudo bem. A responsabilidade era sempre da mulher. Então, homens também que aos 40 anos, 45 ainda não sabem se vão ser pais ou se querem ser pais, vai e congela o sêmen, tá tudo certo. A biotecnologia é para isso. Sim. A biotecnologia resolveu esse problema. Você pode deixar para ser mãe no momento da sua carreira que você está mais estruturado, mas que você não precisa abrir mão desse sonho, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como recado para as mulheres. A biotecnologia, eu costumo usar uma frase no meu Instagram que é a biotecnologia a serviço da vida. É isso que eu acredito. Muito bom. Patrícia, quero te agradecer muito. Muito obrigada. Você falou de sonho, né? O sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. A Biocell by VetNew é uma grande realidade. E eu quero que você traga que mito você quer quebrar em relação a célula-tronco e uma mensagem bacana que você quer deixar. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, foi um prazer enorme. Eu gostaria de deixar aqui também o meu depoimento de que tem sido um sonho viver essa história junto com a VetNew, né? Eu tive a oportunidade de ter na faculdade o primeiro
o primeiro armário da VetNew dentro da UFMG. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que a VetNew, acho que estava começando com o Dr. João ainda ali naquele processo de expansão, né? E poder estar junto com essa empresa hoje é, sem dúvida nenhuma, uma realização de um sonho. Que lindo, que lindo. E o que você quer desmistificar em relação a isso? Eu acho que é essa questão de tornar fácil a biotecnologia, sabe? Da gente entender Brasil que ela... inteiro. Brasil inteiro. De ponta a De ponta. ponta a ponta. A gente tem unidade avançada hoje em Petrolina, temos Legal. unidade em Uruguaiana, e a ideia é que a gente possa ter em todos os cantos do Brasil, desmistificando e trazendo a biotecnologia, a célula-tronco, as terapias celulares. Eu costumo dizer que a célula-tronco é só a pontinha ali do iceberg. Tem muita coisa muito legal para vir, que vai fazer com que a gente viva muito melhor e que os animais também possam viver muito melhor, e eu quero ver isso acontecer. Muito bom. Suas redes sociais. @Patrícia_Malardi, a rede social, o Instagram da Biocel é Células Tronco Biocel, e o site biocel.com.br. Muito bom. Doutor Dudu, estamos Isso aí, sempre Pardinho. juntos, meu amigo. Mais uma vez, O meu carinho, meu respeito, minha admiração, já te conheço há bastante tempo. Temos estreitado o relacionamento mais recentemente, mas você é uma referência, é um cara jovem, como você falou, inquieto, sempre procurando fazer a diferença. E aquelas 3 menininhas lá que eu tenho certeza que vão ter um futuro brilhante, seja o cavalo como um parceiro, um pet, ou de fato na profissão também. Quero que você deixe suas palavras aí para todo mundo que está acompanhando. Obrigado a todo mundo que me acompanha, obrigado minha família principalmente, que dá sempre esse aporte, minha esposa que quando eu viajo aguenta o reggae, quando eu volto ela tá quase louca, mas eu acho que é o que nos mantém em pé, a família, né, com certeza. Sem dúvida. E para os amigos, para os veterinários mais novos, respeitem o passo a passo, troquem ideia com os que têm mais experiência. Vai ter a hora de todo mundo, tem espaço para todo mundo, não atrapalhem esse passo a passo, que isso aí depois lá na frente pode ficar caro. E fico à disposição para qualquer dúvida. Acho que todo mundo que me conhece, eu sou super acessível e quero ajudar quem puder. Suas redes sociais? Dudu_Limonge_Pacheco. Muito bom. Pra gente finalizar, eu tenho brincado aqui nos nossos episódios que vocês agora são os hosts. Então, Patrícia, imagina que você está diante de um baita veterinário, clínico, esportivo. Faça uma pergunta em relação à célula-tronco para ele, por favor. Doutor Dudu Limonge. Já vai preparando aí, Dudu. Dudu, qual que você acha que é o maior desafio para a gente fazer esse sonho acontecer de ter a célula-tronco disponível em todos os lugares e acessível para todos os médicos veterinários? Eu acho o principal, eu ando muito no Brasil todo. São Paulo tá anos-luz, assim, na frente dos outros estados, em questão de acúmulo de cavalo no mesmo lugar, né, de capital aportado para o cavalo, eu acho. A Nordeste tem crescido muito, a vaquejada vem desenvolvendo, as corridas para outros lugares também, mas acho que o grande desafio ainda é ter veterinários de referência nesses outros polos, né? Então, acho que tem que divulgar, tem que realmente fazer esse approach com os veterinários, que não são muitos, na verdade. A hora que você coloca peneirar mesmo, interagir com o alta performance, são poucos, né? E os que vão ter acesso a isso, e os que vão realmente mexer com os carros de alta performance. Porque acho que o público é esse, né? Porque os outros esportes que às vezes não tem uma visibilidade tão grande, o cavalo não vale tanto, acabam não usando por conta, né, do valor de próprio esquema de trabalho, né, deles. Então, acho que o grande desafio é isso, ter veterinário suficiente no Brasil inteiro para conseguir entender a terapia e usá-la de maneira correta. Ô, Dudu, até você deu um gancho agora, uma deixa. Você roda muitos países vizinhos aqui. Já é uma realidade ou não? Pouco, viu, Pardinho? Bastante Argentina, Uruguai. Olha lá, Biocel by VetNew. Vamos expandir. Eu acho que na América Latina ainda tem muito para desenvolver. Eu acho que o Brasil anda na frente desses outros países aí. Dudu. A gente está inaugurando uma unidade avançada em Costa Rica. Legal. As células foram despachadas ontem para Costa Rica e tem célula de cavalo lá também. Então vamos começar a fazer barulho aí nos países vizinhos. Isso aí. Claro, onde tem as dores, tem as oportunidades desse crescimento. Dudu, diante de uma médica veterinária, doutora,
apaixonada pelo que faz, pioneira, que pergunta você faria? Ixi, agora me apertou. Na sua experiência que você tem visto de outros veterinários, onde mais que você tem visto o foco do uso da Celatrônico? Em que tecido? Em que tipo de Para lesão? cavalo, para equinos, eu acho que são lesões tendíneas e articulares, as osteoartroses, as osteoartrites, né, e as tendinopatias, eu acho que ainda e vai continuar sendo o carro-chefe, até pela questão da gente falar desse animal de alta performance que precisa voltar rápido e que acaba justificando o uso de terapias que possam agregar mais, né? Então eu acho que ainda e vai continuar sendo na questão dos cavalos de esporte mesmo. Muito legal, uma pergunta que eu não fiz. Todas as espécies, o resultado é similar, é parecido? É similar. A gente hoje trabalha, são 20 doenças autorizadas ao tratamento, cães, gatos e equinos, né? E na área pet acaba que a gente faz muito aplicações sistêmicas para as doenças renais, para hipoplasias de medula, então tem um viés um pouquinho diferente do cavalo atleta, né? Porque a gente acaba pegando doenças mais sistêmicas, mas o modo de funcionamento e o raciocínio é exatamente o mesmo, dependendo da espécie. Muito bom. Doutora Patrícia Malari, ficou alguma coisa que a gente não tratou? Não, queria agradecer, acho que foi espetacular a conversa, me emocionei, então você está de parabéns, você é um ótimo hoster aí, de que faz a gente realmente mergulhar na história e relembrar pontos muito importantes. Muito obrigada pela oportunidade. Que legal. Doutor Dudu. É isso aí, agradecer de novo todos que acompanharam a gente aqui, agradecer a VetNew principalmente, que são uns parceiros aí para tudo, não só para veterinária, mas para a vida, e dizer que estamos juntos. Muito bom. Cada vez mais levando informação de alta qualidade a Galope. E assim finalizamos esse episódio maravilhoso falando sobre a célula-tronco do laboratório para o campo. Esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Valeu! Tchau, tchau!